Já estamos de volta, não é? Com o nosso programa. Não era outra câmera que estaria... Isso! É, agora sim. Agora sim, bacana. Nós estamos aqui agora sim com o nosso convidado de hoje, especial. Tenho a satisfação e a honra de conversar com o nosso vice-prefeito, Rodrigo Coelho. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, amigo da TVBE. É um grande prazer estar aqui. Rodrigo, está aí chegando de uma jornada de faixa horária pesada, não é? Você vieste agora de uma visita, mas nesse momento o prefeito está onde, Rodrigo? O prefeito estava fez tudo incansável, né? Com uma energia realmente impressionante. Estava há pouco no PA, na Zona Sul, lá no bairro Itaú, né? Visitando e conhecendo as instalações, né? Ouvindo as pessoas, os cidadãos, né? Os pacientes. Assim como fizemos no dia 2, fomos visitar o Hospital São José, ficou mais de 3 horas lá. Hoje o Udo estava até pouco tempo atrás, poucos minutos, né, visitando o PA da Zona Sul e conversando com os médicos, enfermeiros, enfim, para ver nessa proposta nossa de integração dos hospitais, né, de integração que os PAs possam também mais ter resolutividade nas questões, nos atendimentos, para que não superlote os hospitais, né, São José e regional principalmente. Então, realmente, nossa jornada está bem dura, bem extenuante, mas foi... Que horas tu começas e que horas tu vais dormir, normalmente, Rodrigo? Não temos nem hora para acordar, muito menos para ir dormir, né? Mas ontem, por exemplo, ficamos até às 10 horas na prefeitura e às 7 horas já estávamos... 22 horas e começaram às 7 da manhã, você começou às 7. Você está despachando no gabinete do vice-prefeito ou agora na Fundação Cultural, já que você ficou responsável por essa importante pasta, Rodrigo? Eu estou normalmente passando o período da manhã na Fundação Cultural e à tarde na prefeitura. As pessoas que estão em casa, muitas não sabem o que está sob a responsabilidade da Fundação, Rodrigo. Quais as áreas que vocês administram? A Fundação Cultural tem um papel fundamental, né, em Joinville, não só no acervo, né, da cultura da cidade, tanto o acervo material, né, como o imaterial, mas tem, por exemplo, agora, né, como atribuição mais próxima, né, o Carnaval, que podemos conversar um pouco melhor sobre isso mais adiante, o aniversário da cidade, né, a Feira do Livro, que faz parte também do apoio da Fundação Cultural. E temos, sem dúvida alguma, que a grande questão que são os museus, né? Vamos dizer assim, os equipamentos culturais da cidade. Grande parte deles estão realmente numa situação bem complicada, de total abandono, né? E a Fundação Cultural tem uma grande atuação, que é o SINDEC, né? O SINDEC foi criado no final de 2005, pelo então vice-prefeito, presidente da Fundação Cultural também, meu xará, grande amigo do PDT, Rodrigo Borges, que incentiva, né, a teatro, circo, música, enfim, as pessoas produtores, vamos dizer assim, né, meus artistas culturais, né, a fazerem, né, seus trabalhos com o apoio e incentivo, né, de incentivos fiscais, como, por exemplo, a pessoa no IPTU, no ISS, destinar uma parte do valor para essas entidades, essas pessoas que fazem a cultura em nossa cidade. Claro, temos também um grande, né, bandeira, que é o Festival de Dança, né, nosso festival aí, que já tem mais de 30 anos, né, a gente é um evento que coloca a Joinville no eixo mundial da cultura, no palco, e com esse objetivo que assumimos o desafio de presidir a Fundação Cultural para que possamos colocar a Joinville de volta aí no palco dos grandes eventos. Muito bem. Rodrigo, dentro dessas grandes áreas e grandes ações, hoje você teve uma agenda específica sobre a nossa estação ferroviária. Foi coincidência ou não, porque esta inauguração ou então essa reforma foi feita por Rodrigo, o outro, não é? Bordaut, que era e continua sendo do seu partido, também é advogado como você é quase um clone do Rodrigo à época e hoje, né? Porque politicamente vocês têm a mesma linha, hoje você atua na mesma função, a única coisa é que ele não foi vice-prefeito e hoje você, além de
estar no primeiro escalão, você também é vice-prefeito. Você foi lá, visitou a estação ferroviária e o que você encontrou? O Rodrigo Borges foi vice-prefeito. Foi vice-prefeito, Tebaldi. É vice-prefeito, desculpe, o clone continua impecável. É verdade. E é um grande amigo meu, eu fiz um lapso de memória. Grande pessoa. Na verdade, fomos lá o primeiro visitar porque temos como intenção de reinaugurar o Museu da Bicicleta, né, que está aí, né, com o seu acervo, né, coordenado pelo Sr. Walter Bustos, né, no lado do Museu da Bicicleta, o MUB, né, e que foi realmente, né, quando caiu o teto lá na época, né, e depois o arceu foi todo amontoado lá, e uma parte está lá na estação, outra parte está em algumas salas da Fundação Cultural, bicicletas todas jogadas, algumas são peças únicas no mundo aí. E realmente, Juventude com a Cidade das Bicicletas, me deu essa missão, né, de dar uma atenção forte à área cultural, na reabertura imediata dos museus, né. A Casa da Cultura tem previsão de reabrir já no dia 9 de março, aniversário da cidade. Estamos agora fechando o cronograma da questão final das obras, que falta parte só do telhado, a demais obra mais pesada já foi feito. E o Museu da Bicicleta é um desafio nosso também de reinaugurar no dia 9 de março. Temos lá o Museu da Indústria, né, que foi toda aquela sessão da memória, né? Sim. Foi reinaugurado em 2001, com a inauguração dos 150 anos de Joinville, a comemoração, né? E realmente ficou, né, um bom tempo lá e depois ficou total abandono. Hoje funciona lá uma parte da Escola de Balé da Casa da Cultura, provisoriamente, porque está interditada a Casa da Cultura, fechada. Funciona lá também uma pequena exposição dos objetos lá da estação ferroviária, carga e passageiro, algumas peças, algumas são jogadas do lado de fora, ao relento, ao sol, à chuva, uma parte do lado de dentro, né? Uma parte do arquivo histórico, a parte de restauração de documentos também está lá. Então perdeu totalmente a sua funcionalidade, que era para ser um grande espaço cultural, com café, com livraria, a praça para ter eventos, para ter shows, enfim, aquele espaço tomou conta, o mato, realmente o abandono. É, né? verdade. E é lamentável, né? Porque Joinville merece, né, ter um cuidado especial com a sua cultura, com a sua origem, e vamos ter todo o cuidado especial aí para já... E dá para fazer alguma coisa rapidamente, Rodrigo, depois que você avaliou? Sim, com certeza, é possível de ser feito logo. Vamos ter agora uma avaliação, né, melhor da de obras da CEINFRA, né, para ver a questão do telhado, né, que uma parte está comprometida com chuva dentro, inclusive. Tem muitos pombos lá na região e como quebraram os vidros, né? Tomaram conta realmente de... Virou um pombal. Virou um pombal. As instalações lá. Então, tem o Museu da Indústria, né? Que, inclusive, tem alguns teares lá de mais de 100 anos que funcionavam, né, na época da inauguração, e também está abandonado lá o Museu da Agora, Indústria. vocês têm dinheiro para poder, já nesse primeiro momento, já que a Prefeitura está com contas, né, terríveis, certo? De herança que vocês receberam. Tem dinheiro para fazer essas reformas, Rodrigo? Não, grandes obras, grandes reformas, grandes investimentos não temos, né? Nós temos como prioridade absoluta, né? Colocar em dia, né? Depois da manhã será paga outra parte do salário dos servidores, né? São obrigações, né? Que não deveria ter acontecido esse tipo de situação dramática aí com certeza, nossa cidade. Temos alguns débitos obrigatórios, que é o caso do Ipreville, por exemplo, não repasse. Isso aí também é algo lamentável, porque o governo a prefeitura retém do servidor e não repassa isso. Desconta na folha e não paga o Ipreville. Ipreville, né? Isso na área do INSS é crime, né? Dá cadeia isso aí, né? Para a empresa, para o diretor, né? Também tem algo grave, colocar em ordem isso aí. Mas temos alguns processos de reforma. Só essa informação, Rodrigo. Você é advogado trabalhista, né? Previdenciário, melhor dizendo. Como você disse, na iniciativa privada, isso dá cadeia para o empresário que não pagar. Por que na política o prefeito, o secretário, não vai preso se não pagar as suas obrigações previdenciárias? A legislação é um pouco diferenciada, gera sem dúvida alguma a perda dos direitos políticos, né? O Tribunal de Contas, se averiguar alguma situação, né, grave, pode realmente penalizar, né, o gestor, inclusive o secretário, o caso o prefeito, o vice. Responde sim, a lei de responsabilidade fiscal, ela existe, está aí.
por exemplo, o que aconteceu na cidade de não estar provisionado lá o valor do pagamento reservado dos salários para os servidores é algo gravíssimo, isso que aconteceu aí em nossa cidade. Não tivemos acesso a essa informação na transição. A gente, até onde tivemos acesso às informações que nos foram passadas, a dívida estaria em torno de, no máximo, de 55 milhões. E hoje, Sérgio, a dívida está em mais de 200 milhões de reais já. Meu Deus! A dívida hoje. 200 milhões, Rodrigo? A dívida hoje da prefeitura. De 50 para 200, os 50 já era um número absurdo. Absurdo. Isso que tivemos acesso, né, com a documentação que foi passada pelo relatório de transição, pela Secretaria da Fazenda, mas temos mais a questão da saúde, da educação, na CEINFRA, e já está passando dos 200 milhões de reais. É algo realmente... A arrecadação do IPTU não chega a 100 milhões. Não, no máximo essa primeira parte que venceu hoje o pagamento, a previsão é que nós arrecadarmos uns 60 milhões, né, e deve chegar em torno de 90 milhões por aí o valor do IPTU. Então, mas será para quitar alguns débitos, por exemplo, temos aí com vários fornecedores que estão há um ano, né, ou 8 meses sem receber. Eu vejo, por exemplo, lá que presta serviço de limpeza, de segurança lá da Fundação Cultural, por exemplo, estão 4 meses sem receber, que está realizando a obra na Casa da Cultura, está um bom tempo sem receber, falou que só retomaria a obra caso houvesse um sinal de um valor, né? Claro que houve a aprovação do orçamento ano passado pela Câmara de Vereadores, né? Com cada... E a Fundação Cultural tem autonomia, né? Ela, pelo fato de ter sua mandade autônoma, tanto na questão financeira como administrativa, e ela tem fontes não só da prefeitura, que vem do orçamento, mas fontes alternativas, como é o caso do aluguel do centro de eventos, o próprio Teatro José de Machado. São fontes, claro, valores pequenos que entram, mas que também ajudam, né? Além do Teatro Juarez e do próprio centro de eventos, vocês têm outras fontes? De cabeça agora não estou lembrando outras fontes que tem a Fundação Cultural, mas em geral são essas as maiores realmente que vêm. E o repasse do Estado e da União? Do Estado, da União, porque por isso que a Fundação é importantíssima, a manutenção dela, a comunidade, que vem repasse do fundo para a cultura, né, da própria Fundação. E vocês têm recebido esse dinheiro, você sabe? Se o Estado e a União têm pago as suas cotas para a Fundação de Joinville? Sim, tem. Por exemplo, tem as leis de incentivo à cultura, né? Tem a Lei Rouanet, por exemplo. Então é possível a Fundação Cultural, através dos projetos, por exemplo, captar dinheiro junto às empresas, que vão pagar, por exemplo, imposto de renda, o ISS, IPTU, né? Reservar uma parte desse valor para a cultura. Então, a Fundação Cultural tem muito de captar recursos, vamos dizer assim, no mercado. Né? Mas esse dinheiro não fica com vocês? Fica? Fica. A gente pode usar esse dinheiro, por exemplo, dar um exemplo recente. A Casa Flight, lá no Piraberaba, ela foi totalmente restaurada. Foi feita por quem? Não teve um centavo da prefeitura, foi feita pelo IFAM, que é um órgão, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é uma casa tombada, né, que tem esse valor. O da estação ferroviária também é um imóvel tombado pelo IFAM. Então, a Fundação Cultural não vai desembolsar nada lá. O IFAM tem verba, inclusive para estações ferroviárias, tem algo mais específico ainda para conservar. Porque o Brasil foi uma época de trem, realmente teve um incentivo grande, e hoje tem a intenção de conservar esses locais, esses espaços. Se o IFAM tem dinheiro específico para restaurar e manter a nossa ferroviária, e não é agora, isso já existia há mais tempo, está lá disponível, bastava ir buscar, é isso? Eu penso que foi um pouco de... Né, eu não quero assim, né, até... Nosso objetivo é olhar para frente, realmente tocar, fomos eleitos para isso com esse objetivo de assumir a prefeitura sem olhar para trás, mas realmente algumas coisas aconteceram que são lamentáveis, né? E faltou um pouco de empenho, de boa vontade, às vezes de quem estava à frente, de ter de buscar a verba, que tem dinheiro disponível, sim, de gestão. Eu vejo muito exemplo no caso da saúde, né? 33% do orçamento está na saúde. Então, mais do que o dobro realmente que a lei determina. E nunca é demais para a saúde, sempre falta dinheiro. Então, o que falta realmente é gestão, saber melhor gastar esse dinheiro, né? Então, na questão de dinheiro, sempre tem valor disponível. Muito bem. Principalmente em Brasília, Sérgio, é possível buscar, sim, valores, inclusive no orçamento, já dando aqui para você em primeira mão, o senador Luiz Henrique colocou no orçamento uma emenda
prevendo 6 milhões de reais para a climatização e a sonorização do Centro Eventos Karl Hanse e do complexo, se possível, também com esse valor, Edmundo Dobrova, que era uma demanda desde a sua inauguração, né? A questão da acústica lá e da própria refrigeração do ar-condicionado, né? É verdade. Dias como hoje, por exemplo, seria complicado um evento lá dentro. Então, falando em Centro Eventos, muito se falou que lá não será mais uma casa de espetáculos ou uma casa de formaturas. Será destinado para o esporte. Você já tem uma decisão do papel, do destino do Centro Eventos? Inclusive hoje, boa pergunta, sério. Inclusive hoje, amanhã, tem uma reunião com o presidente da FELEG, o Fernando Krelling, para definir o calendário dos Jogos Abertos, que vai ter agora no final de novembro em Joinville, né? Temos a questão da Crona, né? Do futsal, né? O calendário dela também. Mas nossa intenção é ter o Ivan Rodrigues reformado para ser a casa do basquete, né? O Abel Schutz para abrigar também outros eventos, deixar o futsal mais focado no Centro Eventos mesmo. Mas no futuro é construir uma areninha, é ter lá na Expo Então lá o esporte, através do futsal, ficará no Centro Eventos? Ficará no Centro Eventos. Certo. E o que mais? E tem as grandes formaturas, não, grandes eventos, congressos, né? O próprio nome diz, é um Centro Eventos, é um complexo, né? Tem um Expocentro do lado, que realmente não está um espaço adequado para a realização de eventos, tem o Alfredo Salf, tem o teatro. Então, e com a previsão dessa parceria muito boa e forte com a Expoville, e nosso compromisso de campanha de construção do teatro lá junto ao complexo, né, da Expoville, para até 2.000 pessoas, então realmente vai aliviar muito, né? A questão do Centro Eventos hoje ficar refém de datas como formatura, nada contra, muito pelo contrário, mas não foi para isso que foi criado. Com certeza. Né? Não é uma casa de eventos, né? Exatamente. Bom, eu vou continuar essa conversa, Rodrigo, a respeito dos outros museus que continuam interditados, sobre a rádio, nomeações. Vamos falar também sobre o Carnaval, tem novidades chegando aí, o Rodrigo daqui a pouco vai nos detalhar. Também sobre o aniversário de Joinville. Rodrigo, no bloco anterior conversávamos sobre a questão de algumas ações pontuais. Vamos falar sobre Carnaval, né? Tá chegando. Esse ano é bem cedo, 13 de fevereiro. É 13? 13 é a quarta-feira de cinza, mas dia 8 já é a sexta-feira de é verdade. Carnaval. Então temos um mês aí. Tá vendo? Um mês, exatamente. E quais foram as providências tomadas até agora, Rodrigo? Já tivemos reunião, inclusive, com a Liga já no final do ano passado, né? Ontem, Joel Guelli, diretor executivo da Fundação Cultural, teve uma outra reunião com as escolas e com a Liga Carnavalesca. Também temos hoje o Serginho, da Promotor Presidente, esteve em Florianópolis na posse do secretário Beto Martins, da Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer. E ele já sinalizou positivamente com verbas para o nosso carnaval aqui. E temos novidades, sim. Vai ter o desfile na Beira Rio esse ano. No sábado, dia 9, o desfile vai ser na Beira Rio. Antes era ali na Rio Branco, né? Ficou pequeno espaço já. Dia 8 teremos um grande show aí, será em breve anunciado qual será. Agora eu quero saber, Rodrigo. Eu não posso revelar ainda, Sérgio, devido à questão da confirmação da agenda? Da agenda do artista. Mas o que é? É sambista? É pagodeiro? Não, é samba. É samba. Não é sertanejo? Não. Agora é um tal de sertanejo para tudo quanto é canto que eu fico impressionado. Não é sertanejo nem pagode, é samba. Uhum. Teremos novidades. Zeca Pagodinho? Não posso confirmar. Será que é aquele gordão bacana, né, que faz um sucesso? Né? Mas como grande novidade, teremos na semana anterior, né, no dia 2, um baile de carnaval, resgatando em Joinville o que tinha antigamente na Liga e tal. Exatamente. Vai ser no Centro Eventos, tá? Um baile de carnaval aberto, né, ao público. Não terá ingresso? Não terá ingresso, aberto ao público. Um show também com uma grande atração, dia 2, um baile de carnaval belíssimo aí. Zeca Pagodinho. Com a eleição da rainha, né, do rei Momo, né, durante o reinado deles a semana de comemoração do carnaval. Teremos também no dia 2 daí um grande show, eu falei no dia 9 o desfile, né. Na semana também tem a programação feita pelas igrejas também, que fazem parte, a própria escolas também fazem uma programação, né, alternativa, né? Alternativa, educativa, né, com relação ao carnaval, à prevenção, enfim. Isso é um evento bem diferente. Qual o investimento que a Prefeitura prevê para o carnaval desse ano? R$300 mil. 300 mil. Quanto irá para as escolas e blocos que irão desfilar?
Tem escolas que, até pela organização delas, pela apresentação de projetos, apresentaram projetos para o SINDEC. Eu falei que é essa lei de incentivo à cultura que, entre aspas, né, tira dinheiro que iria, né, da empresa direto para tributo, pagar IPTU e ISS e vai direto para a cultura. Algumas delas vão ter um valor um pouco a mais devido à captação de recursos no ano passado. Outras terão um valor um pouco menor porque não apresentaram o projeto. Mas vai depender muito da escola, do bloco, né? Mas em média vai dar 25, 30 mil reais, o bloco 5 mil reais para a sua estrutura de carnaval, com os carros alegóricos, com uma fantasia, enfim. Já aconteceram esses contatos com as escolas? Vocês já estão... Ontem teve uma reunião com as escolas, amanhã, na quinta-feira tem uma nova reunião com as escolas, enfim, são reuniões aí agora quase que diárias, né? Numa atuação bem forte, né? Do gabinete do vice-prefeito com a SECOM, no caso o Marcão, né? Também grande entusiasta do carnaval, e com a Fundação Cultural e a Promotur, né? Essa interligação, né? Essa sintonia. Será que nós não podemos, numa dessas, fazer a transmissão ao vivo aqui pela TVBE do concurso, né? Do Rei Momo? Quem sabe a gente pode conversar depois. Com certeza. O Marcão é um entusiasta também, e a nossa televisão tem essa característica de ser a única aqui no norte de Santa Catarina que tem esses espaços destinados para a nossa comunidade, tá bom? Fica a ideia aí. Mas... além do carnaval, que está na sua porta, também o aniversário é uma sequência da cidade, não é? 9 de março, 30 dias depois, portanto. Vocês já estão também elaborando a programação, Rodrigo? Já, eu tenho os projetos prontos, a elaboração da programação. Também não posso agora confirmar quem virá, né? Mas teremos atrações, Teremos atrações, sem dúvida. É uma festa popular, voltar para o povo, sem cobrança de ingresso. Realmente é uma festa para festejar o aniversário da cidade, que cai num sábado esse ano, né? Então, realmente vamos dizer assim, é mais tranquilo a questão de show, por exemplo, no dia 8, que é o Dia da Mulher. Na sexta-feira, tu vai ter um evento também na sexta, no próprio sábado. Essa semana toda de programação, de inauguração de algumas obras. Para a mulher, vocês estão prevendo o quê, Rodrigo? Já foi confirmado hoje, e hoje foi até, não sei se acompanhou, foi nomeado, né, escolhido, divulgado o nome de Charles Henrique Vos, né, o sociólogo, para coordenar a pasta da juventude e que também vai abraçar a questão de direitos humanos, que foi uma promessa de campanha nossa, né? Então vocês têm Charles Narlock e agora Charles... Não, Charles Narlock não tem mais. Não Saiu! Não tem mais. O Charles Vos, sim, do PDT também, que vai acampar essa pasta da juventude e com a questão de dar um tratamento mais digno, políticas para mulheres, negros, idosos, LGBT, enfim. E no dia 8 vai ter um grande evento, né? O dia 7, um grande evento de políticas na área da mulher, em parceria, conversar com a OAB, com as universidades, com a própria ONU, tem instalação em Brasília. Temos o contato que é possível no Ministério de Direitos Humanos, que tem em Brasília, a própria ex-primeira-dama Marinette, ex-secretária lá, chefe de gabinete. Então facilita o contato lá com Brasília, até para uma futura abrangência dessa pasta, a coordenadoria, para conseguir verbas, inclusive, para fazer política de direitos humanos, né? Agora, você citava o dia 8 como uma data voltada para a mulher, em comemorações pela Prefeitura Municipal, e no dia 9, essa festa será no Centro Evento, será um baile, como é que vocês... ou apenas uma apresentação musical, como é que vocês imaginam? Vai ter um desfile tradicional, né? Certo. Apresentações musicais, teatrais, enfim, circo... muita música realmente, com um grande show, né? Será no Centro Eventos, né? A comemoração da programação, mas o nosso foco agora é o carnaval realmente, né? Que tem aí um mês pela frente, para logo em seguida já focar, né? Com mais detalhes aí a programação para o aniversário da cidade. Tomara que o Zeca Pagodinho possa sair de Xerém, que lá vivendo um caos, né? Para poder aqui comparecer a festa que vocês estão preparando, se é que será ele. Não quero antecipar nada, porque nem nos bastidores ele não falou nada, nem nos bastidores, viu? Bom, nós temos ainda para tratar com você sobre os outros museus. Você visitou um dos muitos que estão interditados. Qual é a situação destas outras instalações? O Museu da Imigração, né, tinha sido interditado, mas foi reaberto. Vamos dizer assim, talvez hoje seja o que melhor esteja
instalado, né? O Sambaqui está com uma parte dele no antigo Palacete Niemeyer, né? Parte administrativa. Até lá vai ser um grande passo municipal para receber, como seria nossa Palácio Cruz e Souza, que existe em Florianópolis, né? A Casa Rosada, será um grande local, lá onde começou Joinville, né? Palacete Niemeyer, lá do Banco do Brasil, lá no início da Rua do Príncipe. Então vai sair de lá, né? Que hoje ocupa uma parte lá, o Museu Sambaqui vai para antigas instalações, assim que foi reformado, que quer acabar as obras que lá estão. O Sambaqui realmente tá uma parte interditada. Tem também o Museu de Arte, né, de Joinville, que também está fechado, né? Está transferindo a sua sede para frente, na Cidadela Cultural. O projeto a Cidadela Cultural virar um espaço unicamente cultural, realmente, para o qual foi criado, interligando agora com o Parque das Águas, com o morro lá em cima, que terá um grande parque também, com o projeto que está em andamento, né? Estou em conversa muito avançada com a Nery Pedroso, senhora Nery Pedroso, que é a presidente do Instituto Schwanck, para a instalação do Museu Schwanck lá, mas isso é mais para frente, mas agora é recuperar, que também caiu já uma parte do teto lá da Cidadela Cultural. Deu ITRAN saindo de lá, indo para um outro local, outro espaço. Para que o Museu de Arte também ocupe toda aquela região. O prefeito hoje visitou lá o Niemeyer, que você falou, e disse que está em péssimas condições. E que, portanto, será uma obra importante, mas, ao mesmo tempo, difícil de ser executada. Realmente, orçamentariamente. É difícil. Mas o que eu falei, nós captar com projetos, recursos em Brasília, tem disponível realmente, no Ministério da Cultura, no próprio Instituto, que falei, o IFAM. A Petrobras é uma empresa que apoia muito, né, a área cultural, o próprio Banco do Brasil que eu falei, o Itaú, o SESC tem uma parceria muito grande com a área cultural, né? Em São Paulo, por exemplo, tem aquelas viradas culturais que o SESC faz. Tem muita coisa que dá para fazer com parceria. É verdade. As empresas aí... A DataSul foi a pioneira que fez esse apoio à área cultural no SINDEC. Então, realmente, muita coisa pode ser feita sem pegar dinheiro do caixa da prefeitura, tirando de área A ou B e investindo na cultura. Mas não, captando no mercado mesmo. Isso é muito possível. Dá para fazer sem comprometer o dinheiro nem por financiamento. Ou seja, a prefeitura não está pagando um financiamento. Ela vai receber o dinheiro de terceiros, vai gerenciar e realizar as obras. Isso mesmo, é fundo perdido, sem precisar... Claro que tem alguns investimentos, por exemplo, que existe uma certa contrapartida da prefeitura, um valor até mínimo às vezes, né, ou um pouquinho maior. Mas muitos deles dá para captar recursos das empresas sem nenhuma contrapartida. Agora, Rodrigo, sobre a questão da Casa da Cultura. É uma referência, sempre foi uma referência, o nome já fala, escola de música, de balé, de artes, não é? E aí, como é que está aquela encrenca lá? A Casa da Cultura realmente é a empresa que eu falei que realiza as obras lá, parou, né, porque não recebeu um centavo do que foi acertado lá com eles. Faltam poucas coisas, tá? Reiniciando as obras imediatamente. Também tem uma conversa bem afinada com a empreiteira, com a empresa que está realizando o trabalho lá. A gente consegue inaugurar no dia 9 de março. Né? Agora? Consegue inaugurar, mas vai ser realmente um grande esforço em conjunto, né, da fundação com a empresa lá. Então, provisoriamente, né, até para quem está nos assistindo aqui, as mães que têm alunos na escola de balé, de música, de teatro, enfim... O balé hoje funciona uma parte lá na Casa da Cultura, que está provisória na rua Dona Francisca, onde era a antiga exatoria, né? Bem no centro. A parte é lá, outra parte é na Estação da Memória. Mas vamos procurar uma parceria com o Bolshoi, com o próprio Centro de Eventos, para que as aulas reiniciem já agora, em início de fevereiro, em um local adequado, né? Mas que daí no dia 9 de março, se possível, vão inaugurar a Casa da Cultura na semana de comemoração do aniversário da cidade. Qual o valor desta obra, Rodrigo? Eu agora não tenho de cabeça o valor total tá, da reforma. Por exemplo, só o telhado gira em torno de R$300 mil. Realmente é uma obra cara, por quê? Porque é um prédio muito antigo, um dos mais antigos da área cultural de Joinville. Realmente foi um dos mais antigos. A ciência está lá, começou tudo realmente, né? Tem a galeria de arte lá, né? Tem a Escola Vila Lobos de música, enfim, tem a Orquestra Sinfônica que está, né, se instalando, está saindo do papel, né? Realmente é uma obra grande, realmente uma instalação bem antiga e requer realmente um valor de investimento alto que já foi conseguido, né? Falta só realmente o pagamento, né?
É o essencial, né? Esse dinheiro não é de financiamento, Rodrigo? Esse dinheiro para reforma? Ou é caixa da própria prefeitura? Não, uma parte veio do Ministério da Cultura, né? E uma parte é uma contrapartida da prefeitura. E ele não está recebendo nenhuma parte, nem outra? Não. Ai, ai. Meu amigo Rodrigo, tem a questão da Rádio Cultural, a 105, que está sob sua orientação. É uma estrutura pequena, as pessoas de lá foram desligadas. E o que vai acontecer agora com a rádio, Rodrigo? Já estão lá trabalhando Paulo Martini, Rui Ferrari e Jefferson Correia, né? São, no cargo que foi criado da estrutura da rádio, são 3 pessoas, né? Um gerente e dois coordenadores, né? Não tem, por exemplo, nenhuma estrutura de operador da rádio, que é algo básico, né, sabe? Para colocar no ar as músicas, a Voz do Brasil, enfim. Estamos em contato direto com o Marcão, né, que é o da Secretaria de Comunicação. A rádio está aí, né, tá funcionando, está sendo ouvida, né? Realmente é uma rádio muito interessante, não só de prestar serviços de informação para as pessoas, uma rádio cultural com músicas, né, diferentes, músicas, né, realmente de um lado não tão popular, tão mais erudito, mas realmente um gosto bem interessante, né? Músicas clássicas, enfim, com vários gostos musicais. Eu gosto da programação. Eu trabalho na Rádio Transamérica, como você sabe, com o jornal das 18 às 19, mas quem trabalha em rádio, assim como televisão, fica fuçando, né? Fica procurando ouvindo outras emissoras. E te confesso que depois da Transamérica, a rádio melhor para se ouvir hoje é a 105. Eu não estou falando para ali puxar o saco, não, né? Até porque tem muita gente que sabe que aqui eu sou muito sincero. Mas hoje a 105 tem uma programação, não sei quem faz a programação, não sei quem é o responsável pela escolha das músicas, mas realmente ele tem muito bom gosto. Realmente, hoje é Paulo Martini, que realmente tem talvez a maior coleção de vinis, disco vinil de Joinville, né? Pessoa com grande conhecedor da área musical, né? Jefferson Correia, que faz a maior parte de jornalismo mesmo, né? E o Rui Ferrari, que é uma grande pessoa também, um grande conhecedor da área, né? O Marcão também está lá ajudando, eu também como presidente da Fundação Cultural, né? Mas hoje estão essas 3 pessoas lá. Quais são as músicas que tu preferes, Rodrigo? O que tu ouve? O que tem no teu pendrive, no teu carro para ouvir? Eu sou muito fã do samba. Eu sou fã samba, pagode, eu sou... Quais hoje os que você mais gosta ou mais ouve dessa nova geração? Coincidentemente, o que você falou, Zeca Pagodinho, é o que eu sou o maior fã aí, Zeca Pagodinho, o próprio Diogo Nogueira, nova geração, né? De pagode. Claro que temos aí várias outras pessoas que do tempo mais antigo, mas realmente Zeca Pagodinho é o que... É a tua referência? É a minha referência. Nomeações, Rodrigo. Você citou aqui na rádio que as que lá estavam abertas, são 3 vagas, e já foram nomeadas. Não foram nomeadas ainda. Elas estão, né, não sei no Diário Oficial, por exemplo, não foi no decreto de nomeação, né, mas já estão trabalhando, foram mapeadas para começar na rádio, né, mas não foram nomeadas. Né, mas não estão lá oficialmente? Não, até porque Rui Ferrari, por exemplo, e Paulo Martins são de carreira já da SECOM, né? Então estão lá decididos para dar andamento à rádio, né? E as outras nomeações? Você tem quantos cargos para nomear na estrutura, entre dirigentes de museus, na própria fundação, nas escolas? A Fundação Cultural realmente tem o maior organograma de todas as secretarias, né? Até pelo fato de que cada museu é uma coordenação, né? São 5 gerências, né? Tem a gerência de finanças, né? A parte administrativa e financeira, tem a gerência de patrimônio, ensino e arte, desse complexo Carl Hanse, de radiodifusão, né, de incentivo e difusão cultural. Enfim, são realmente vários cargos. Hoje só foram nomeados até agora Anderson Lobo como gerente financeiro da Fundação Cultural. O Joel Guerra já foi anunciado antes, né, como diretor executivo. Aliás, uma bela conquista. Eu gosto muito do Joel, muito qualificado. Cultural, muito bom. Agnes Teixeira como coordenador de captação de recursos, né? Quem é a Agnes? A Agnes trabalhou na época com o Rodrigo Born, na Fundação Cultural também. Recordo. Captação de recursos. Germano Bush, como coordenador de projetos e marketing. Fernando Oric, como assessor de imprensa da Fundação Cultural. O Xavier, o Xaxá, né? Como supervisor também.
Luciano da Costa Pereira. O Xaxá sempre trabalhou, para quem não sabe, no turismo, não é? Sim, sim. E agora vocês trouxeram ele para a Fundação. Exatamente. O Luciano da Costa Pereira no SINDEC, coordenador do SINDEC, né? Então, aos poucos, estamos preenchendo os espaços aí, né? Tem nomeação política? Tem muito pedido político para nomeações, melhor dizendo, Rodrigo? Não, estamos seguindo o mesmo critério de nomeação dos secretários, né? Os secretários, perfis bem técnicos, pessoas competentes para cada área. E lá na Fundação Cultural não tem pressão alguma de indicar A ou B, tanto que o Germano já estava lá há um bom tempo, pessoa qualificadíssima, né? Luciano é de carreira, né? Anderson Lobo também já estava há um bom tempo na prefeitura, na parte financeira, na própria habitação, na Fundação Cultural, no Hospital São José, pessoa qualificadíssima, né? Então, você não tinha uma vivência cultural intensa entre os grupos das pessoas da música no Joinville, dos grupos de teatro, também tem os artistas plásticos que têm seus segmentos respectivos. Você está enfrentando algumas dificuldades em relação a isso? Essa tua convivência no diário não ter sido tão intensa assim? Eu vejo como uma referência, por exemplo, a gestão de Rodrigo Bort na época, né? Ele também não era da área cultural, apesar de, assim como eu, por exemplo, ser um grande leitor compulsivo, né? Ser apreciador das artes plásticas, por exemplo, né? Mas eu não sou da área, né? Assim como o Rodrigo Bort não é da área. Exatamente. E fui muito bem recebido por pessoas que acho interessante que alguém que não seja da área, que não vem com alguns vícios, né? Ou que quer, por exemplo, puxar a brasa para sua sardinha, se é de uma área de música, teatro, por exemplo, né? Quer puxar para o seu lado. Perfil mais de gestão mesmo. Mas cercar-se de pessoas competentes, né? Por exemplo, Joel é uma pessoa que é respeitado por todos, né? Por todas as pessoas da área cultural, né? E realmente, então, o perfil nosso é esse, é de cercar-se de pessoas competentes, perfil de gestão, pensar a grande cidade, não, sem perseguição política a ninguém, ou com A ou B, ou porque não votou na gente, ou porque faz parte de outro grupo, não, muito pelo contrário. É apoiar a cultura de uma cidade, levar a cultura para os bairros. O desafio nosso, Sérgio, eu falei, o desafio maior é a reabertura dos espaços, né? Mas é aumentar o público consumidor da cultura. Realmente, te vê que são sempre as mesmas pessoas que estão nas peças de teatro, são sempre as mesmas pessoas que vão assistir um show de música, sempre as mesmas pessoas que vão ver uma exposição de quadros, que estão lá no MAGE, enfim. E como é que você imagina popularizar isto? Por exemplo, recentemente, agora em dezembro, até como último ato dela como senadora, Marta Suplicy, antes de assumir o Ministério da Cultura, ela criou o Sistema Nacional de Cultura, né? Com vários projetos, né? Tem o Vale Cultura, que já foi aprovado em lei, agora tem o decreto, né? Mas realmente, Sérgio, é uma linkagem muito forte da área cultural com a educação. Levar a cultura para as escolas. Assim como a questão ambiental, que era um grande desafio antigamente, né? Os pais jogavam lixo e tal. Hoje as crianças, por exemplo, se o pai joga um papel de bala pela janela, já puxam a orelha do pai. É verdade. É uma questão de educação, realmente, né? Então, o Festival de Dança fez um tempo isso, por exemplo, com a questão de como as pessoas serem espectadoras de uma peça, de uma dança, por exemplo, como é que entender lá o ritmo, né? O porquê da dança. Realmente, então é formar público para a cultura, realmente fortalecer e preservar, por exemplo, a cultura do Morro do Amaral, lá, algo belíssimo, lá da Frau, lá que faz aquela receita de cuca de banana lá, preservar essa que está se perdendo em Joinville. Vê muito que outra questão cultural, por exemplo, que veio com a imigração, né? O tiro-seta é algo fantástico para Joinville, está se perdendo, os clubes não tem mais quase tiro-seta. Tiro-seta é o tiro ao alvo, só que através daquela... Exatamente, aquela peninha lá. Peninha, né? E algo... Joinville já foi referência... Arma de ar comprimido. Joinville foi referência nisso já. Né? Tem o bolão, né? Bolão, Joinville já ganhou vários títulos nos Jogos Abertos, está aí se perdendo, não tem mais quase nem locais para as pessoas treinar. Isso faz parte da nossa cultura, né? De Joinville. Então, realmente, não só a cultura material, o sambaqui, que é importantíssimo, por exemplo, né? Os museus de imigração, mas também essa cultura imaterial, né? O arquivo da imagem do som, por exemplo, tem algumas pessoas que estão falecendo, né? E uma coisa que sempre me chama a atenção, né, Rodrigo? Quando você vê alguém falecendo, a primeira coisa que os filhos, os netos fazem é se desfazer daqueles pertences antigos, né? Tem muitas coisas que podem ser aproveitadas para ter um espaço para a pessoa doar o seu acervo, por exemplo. Muitas coisas, tem alguns livros, alguns móveis antigos, bicicletas,
Tem a campanha, deram a sugestão de bonecas, por exemplo, tem as bonecas belíssimas das avós, das tias. Não que vai ser criado um museu específico para isso, para aquilo, mas realmente... Um local que possam acrescentar coleções. Exatamente, não é só vamos criar museu para tudo que é coisa, não é isso. Mas uma ideia genial, por exemplo, que teve o senhor Moacir Bogo, Museu do Ferro de Passar. Algo que na época foi motivo até de chacota, mas hoje está aí. E é algo que foi preservado, apesar de ter fechado lá o Piazza Itália, mas está lá o Museu do Ferro de Passar, que é algo realmente inusitado. Para encerrar, a questão da biblioteca, Rodrigo, né? Já foi uma discussão enorme se naquele espaço deveria ser utilizado na praça um prédio com outras qualificações, enfim, outro destino, mas o projeto está sendo executado lá da reforma. Não ficou pequeno demais para uma cidade do porte de Joinville? A biblioteca não deve ser um espaço digital hoje, além de ser um espaço físico? A biblioteca, até para que muitos estejam... a biblioteca faz parte da competência da Secretaria de Educação, né? Mas claro que a área cultural tem uma afinidade muito forte. Hoje já funciona provisoriamente lá no antigo Piazza Itália, né? Está com um acervo muito bom lá, horário de visitação e tal. Realmente o espaço é muito acanhado, né? Nossa proposta é essa, de fortalecer cada vez mais a digitalização dos documentos, com o arquivo histórico, por exemplo, parceria muito grande, de restaurar algumas coisas mais antigas, mas levar os livros para os bairros. Por exemplo, fortalecer a biblioteca de Piraberaba, a biblioteca lá no Vila Nova, lá no Morro do Meio, nas regionais, nas quais extinguiremos e se transformarão em 8 subprefeituras, cada uma delas ter uma biblioteca e transformar não só a biblioteca física com livros, mas também transformar elas em cada uma delas um espaço digital. Joinville vai ser uma verdadeira teia digital com acesso à internet, com a entrega logo em seguida do tablet para cada aluno, para os professores, do notebook, para que todos tenham acesso à informação. Por exemplo, a biblioteca da USP tem mais de 50 mil livros à disposição lá para ter acesso. As pessoas não sabem. Então, para ter, claro, tem que ensinar as pessoas, tem que mostrar que pode ser feito isso ou aquilo, mas aquele espaço da biblioteca deve ser repensado para outras finalidades realmente, né? Mas a ideia é essa, difundir, espalhar pelos bairros. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista, pelas informações em primeira mão. Tomara que Zeca Pagodinho esteja presente nas nossas festas, né? Nós estamos indo embora, muitas pessoas mandaram mensagens. Eu procurei atender, na sua grande parte, as respostas do Rodrigo, mas nós passamos de 200 mensagens, então não tive como, infelizmente, registrar individualmente na nossa conversa, viu, Rodrigo? Muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, fiquem com Deus.